gente, bem-vindos ao novo vídeo. Tô gravando aqui do meu quarto, espero que não esteja muito escuro, porque hoje tá chovendo, então não tem muita claridade. Mas acho que é o suficiente para gravar o vídeo. E eu vou fazer um vídeo que muitas pessoas pediram. Não muitas pessoas, né, porque eu não tenho muito inscrito, mas eu já botei no Instagram uma vez, e as pessoas falaram, fala como você veio morar nos Estados Unidos. Aí eu falo, eu fui ao pé, e as pessoas perguntam o que é ao pé, eu falo, bota no Google. Então eu decidi gravar esse vídeo para as pessoas que me perguntarem o que eu vim fazer nos Estados Unidos. Eu falo que se é au pair, ela não sabe o que é, eu vou mandar esse vídeo. E ela assiste o vídeo e tá respondendo a sua pergunta, tá bom? Então, vou falar um pouquinho sobre o programa de au pair, que é o programa que eu vim fazer. E eu vou falar só informações sobre o programa, não vou falar minha experiência como au pair. Porque eu ainda vou fazer um vídeo contando como foi minha experiência sendo au pair aqui nos Estados Unidos. Então nesse vídeo eu vou falar apenas o que é o programa, o que o au pair tem que ter para vir, algumas qualificações e geral, né? E eu tô tirando informações do site da Cultural Care, porque primeiro, existem várias agências que a gente precisa se inscrever para conseguir ser au pair. Eu vim pela Cultural Care, que é a agência mais cara e mais famosa, e é uma das únicas que aceita homem também. Eu acho que ela nem tá aceitando mais, tem que confirmar no site. Mas ela é uma das mais famosas também aqui nos Estados Unidos. Então eu vou tirar as informações do próprio site. Então eu já entrei aqui na primeira página do site e fala o que é um au pair. Então eu já vou pegar a informação do site porque não consigo imaginar isso para falar, então eu vou colar do site. É um jovem de 18 a 26 anos que viaja para os Estados Unidos com o visto J1 de visitante intercambista para fazer um intercâmbio cultural com duração de 12 a 24 semanas. Durante o programa, um au pair faz parte de uma família anfitriã americana e cuida de seus filhos em troca de uma verdadeira imersão cultural, oportunidade de viagem, estudo e de uma aventura única. Desculpa. Então aqui já dei uma informação geral sobre o programa. A gente precisa ter 18 a 26 anos para fazer esse programa, e esse programa dura em torno de 24 semanas ou 12 semanas, que é 1 ano ou 2 anos. E a gente tem que morar com a família americana, ou não americana às vezes, né? Para cuidar dos filhos dessa família americana, é a melhor parte de todas, né? E a gente tem a oportunidade de viajar, porque a gente mora aqui, estudar, porque eles dão uma bolsa, né? De estudo, e também de ter uma aventura única, claro. Vamos ver mais algumas informações. Então, um au pair trabalha em média 45 horas por semana. Quer dizer, ela não pode trabalhar mais de 45 horas por semana. Pode trabalhar menos, talvez. Tem que completar os créditos, 6 créditos, com esse valor de $500, que eu acho quase impossível, dependendo do lugar onde a au pair mora, claro. Porque esse é o único valor que eles pagam para estudo, $500. Então, se você querer estudar mais que isso, tem que pagar do seu próprio bolso. E o salário semanal de R$ 195,75. Então, um au pair ganha por semana R$ 195,75. Claro que algumas famílias arredondam para 200, mas a maioria não, né? Então, a gente tem que se virar nos 30 para viajar, comprar e fazer o que a gente quiser com esse valor. Olha uma parte interessante aqui do site da Cultural Care. A família irá confiar a você a responsabilidade de manter as crianças seguras, alegres e ativas, agindo sempre com confiança e carinho. Ao assumir a responsabilidade de cuidar de crianças, você terá que preparar as refeições das crianças, levá-las e buscá-las na escola, brincar com elas, lavar roupa. Então aqui já falou basicamente o que a gente tem que fazer com as crianças. É tipo ser um pai ou uma mãe das crianças recebendo 195 por semana. Então a gente vai fazer as refeições, limpar o que a criança suja, bom saber disso, brincar, levar para a escola, lavar roupa, fazer... basicamente o que um pai e uma mãe faz. E olha uma parte bem engraçada. Se você adora crianças e quer morar em outro país, o programa au pair é a opção perfeita. Você tem que amar crianças para fazer esse programa. Então eu acho que eu já falei mais ou menos o que é o programa de au pair. É ser uma babá nos Estados Unidos, trabalhando no máximo 45 horas por semana, ganhando 195 por semana. Tem duração de 12 meses, que é 1 ano até 2 anos. A pessoa pode ficar tipo 1 ano, ou 1 ano e 6 meses, 1 ano e 9 meses, ou 2 anos. A pessoa pode escolher. A gente mora com a família americana
tem o nosso próprio quarto, pode ser pequeno, grande, uma mansão, uma caixa de papelão dentro de casa. Geralmente é quase isso. Mas a gente tem que morar com eles e a gente cuida das crianças. Uma criança, 2 crianças, 3 crianças, 4 crianças, 5 crianças, vai depender de cada família, porque cada família tem uma quantidade diferente. Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre as qualificações de um au pair. O que au pair uma pessoa tem que ter para ser au pair? Eu já falei que ela tem que ter de 18 a 26 anos, né? Tem que ter experiência com crianças, primeiramente. Uma menina, por exemplo, ela tem que ter experiência de 200 horas com crianças. Tipo, ela já foi voluntária, ou já cuidou de alguma criança que não seja parte da família, que não seja família, já teve qualquer experiência com crianças, ela pode comprovar as 200 horas. No meu tempo, para homem, tinha que ser 1000 horas com a cultura au pair. Vai depender da gente, em média 200 horas ou mais. Então, com a cultura au pair para homem, precisava ser 1000 horas. Então, tem uma diferença quando a pessoa é homem ou mulher. Formação escolar. Tem que ter terminado o ensino médio. Então, se a pessoa já tiver terminado o ensino médio, tudo bem. Não precisa ter faculdade nem nada. Outra coisa, tem que ter carteira de motorista. Uma informação importante, porque tem uma agência ou 2 que a pessoa não precisa ter carteira de motorista. Mas, se a família precisar que a au pair dirige, para levar as crianças na escola, grande maioria precisa que a au pair dirige, e a pessoa no Brasil não tem carteira de motorista, ela não vai conseguir achar uma família rápido, porque ela não tem carteira de motorista. Então, a maioria das agências obriga que a au pair tenha carteira de motorista. A cultura au pair é uma delas. Se você não tiver carteira de motorista, você não pode ser au pair. Outra informação importante. Para homem, tinha que ser carteira de motorista definitiva. Não poderia ser carteira, tipo, a gente acabou de tirar a carteira, não. Teria que ter mais 1 ano de carteira. Então, é um pouquinho mais difícil para homem ser au pair, com cultura au pair. Mas para a mulher acabou de tirar a carteira, pode iniciar o processo. Então, tem que ter carteira de motorista brasileira e, às vezes, quando chegar aqui nos Estados Unidos, tem que tirar a carteira de motorista americana. Tem que ter os antecedentes criminais, não pode ter cometido nenhum crime, né? Bem difícil. Boas condições de saúde, outra coisa importante, que se a pessoa tiver problemas e a gente falar com a agência que a gente tem esses problemas, eles vão negar o processo. Então, não pode ter problema de saúde. Problemas difíceis, crônicos, né? E disponibilidade de tempo, porque o programa dura 12 meses, o mínimo. Claro que a gente pode desistir antes, né? É só uma ideia. Mas o mínimo é 12 meses. Se você tem todos esses requisitos que eu falei, você pode ser au pair. Lembre, 18 a 26 anos, carteira de motorista, ensino médio, não pode ter cometido nenhum crime. E outra coisa, não pode ser casado e não pode ter filhos. Então, se você tiver filhos e falar na agência, ou casado, seu processo é automaticamente negado. E uma das regulamentações importantes, não pode trabalhar mais de 45 horas e não pode trabalhar mais de 10 horas por dia. Então, a soma desses dias que você trabalha não pode dar mais de 45 por semana. Tem que ter 1 dia e meio de folga por semana. Sim, tem que ter folga por semana. 1 dia e meio. E no mês, no mínimo, tem que ter o final de semana inteiro de folga. Tipo, assim a família fala, Jordana, você vai trabalhar, sua folga vai ser sexta e sábado. Tudo bem, 1 dia e meio, tipo sexta de tarde e sábado. Mas durante um mês eu tenho que ter um final de semana inteiro, sexta e sábado. Pelo menos uma vez no mês. E uma das melhores partes, além desse 1 dia e meio de folga, eu já estava esquecendo, tem que ter 2 semanas de férias remuneradas durante o programa. Tipo, em 1 ano de programa, a gente vai ter 2 semanas de férias. Se a gente ficar 2 anos de programa, a gente vai ter 4 semanas de férias remuneradas. Então, todo au pair sonha, já chega pensando nas férias, para onde a gente vai viajar, o que a gente vai fazer. Então, acho que as férias é a parte mais importante do ano do au pair. Então, a gente pode viajar, pode fazer o que a gente quiser nessas 2 semanas. Tipo, isso tudo está regulamentado no governo, na Constituição do governo americano. Então, se a gente tiver algum problema, a gente pode lá levar o nosso livro que a gente ganha e mostrar essa regra aqui. Olha, está errado. Se você não seguir, a gente tem que mudar de família, né? Achar outra família, que essa já é história para outro vídeo. Deixa eu procurar alguma informação aqui importante para falar nesse vídeo. O processo. O processo de se tornar au pair. Aqui está dizendo que tem 4 passos. Deixa eu ver, 4. O primeiro passo é da cultura au pair, gente. Eu tô falando da cultura au pair, mas geralmente as agências têm os passos parecidos. Por exemplo, da cultura au pair é assistir uma palestra
gratuita, que eles vão explicar todos os detalhes do programa, né? Quem quer ser au pair já pode assistir essa palestra gratuita online. Depois que a gente assistir, a gente vai preencher o application, que é tipo milhares de perguntas, textos que a gente deve falar sobre a gente deve preencher no site da Cultura OK ou no site da outra agência. Isso tudo depois que a gente já tem os requisitos, né? Porque os requisitos já falei. Se a gente tiver todos os requisitos, a gente vai começar o processo. Tem que preencher todo esse application, depois tem que ter referências de onde a gente trabalhou, ou teve experiência com criança, a gente tem que pedir para a pessoa assinar em tudo, tem que ter referência, tem que fazer uma carta, tem que botar milhares de fotos e vídeos, e um vídeo no perfil, nosso perfil no site, que a família vai ver também, tudo. Certificado de conclusão, carteira de motorista, atestado de antecedentes criminais, e essas coisas todas, que são o de menos, né? Se a gente já tem todos os requisitos, que é carteira, experiência com criança, inglês, que eu tava esquecendo disso, do inglês, porque como é que a gente vai chegar nos Estados Unidos se a gente não sabe falar inglês com criança, nem falar inglês com os pais? Como é que a gente vai se comunicar? Então, uma coisa importante que quase esquecendo de falar, tem que falar inglês. Não que tem que falar inglês fluente, porque a gente veio aqui aprender, mas, por exemplo, para a mulher tem que ter um inglês intermediário. Então ela pode só se comunicar, não precisa falar muito bem. E já para homem, a Cultura OK pede que tenha um inglês avançado. Então para homem tem que ter um inglês melhor ainda. Se você não souber falar inglês, eles não vão aprovar o seu perfil e você não vai poder ser au pair. Então primeiro tem que falar inglês, o mínimo para se comunicar, pedir água, pedir comida, falar com a criança, tá doendo, falar com a criança, você tá com fome, então a gente tem que falar o mínimo de inglês. Claro que não precisa ser nada fluente, mas para homem tem que ser avançado e para mulher tem que ser intermediário. Eles fazem o teste de inglês na hora da entrevista. E depois disso tudo, que você preencheu tudo, que a Cultura OK vai analisar tudo, vai aprovar tudo, você vai ficar online. Online é tipo online. As famílias vão poder ver seu perfil, ver suas fotos, ver seus vídeos, ver sua carta. Se gostou de você, vai te chamar para conversar. Se não gostou de você, não vai chamar para conversar. E eu vou fazer um vídeo falando como é esse processo de ficar online e encontrar uma família. Também vou fazer um vídeo como é ficar online, como encontrar uma família, como eu achei minha família nesse ano de au pair. Tem toda a informação aqui no site da Cultura OK. Tipo, se você já quiser adiantar e saber os detalhes, já consegue ver tudo. Tem 4 passos, porque eles contam com o visto. Então, depois que você achou uma família, conversou com a família falou que você gostava de você vai falar, eu gostei da família, você vai tirar o visto. Isso, tem que tirar o visto americano, que é um visto de trabalho e estudo, o J1, como eu já falei. Então, a Cultura OK vai ajudar com esses processos, e depois que o visto é aprovado, só pegar a passagem da Cultura OK e viajar. Um detalhe também importante que eu esqueci de falar. Você não precisa pagar suas passagens para os Estados Unidos. Isso sim, não precisa. A agência ou a família paga suas passagens para ir para os Estados Unidos. Você paga a agência, que vai depender da agência o valor. Eu vou falar o valor da Cultura OK, que no meu tempo foi 3.600, mas eu peguei uma promoção e paguei metade do valor, que eu acho que ficou R$1.800. Então eu paguei R$1.800 por esse programa. E paguei também o meu visto, que foi $160, né? Que vai dar uns 800, 700 reais. Não sei quanto é que tá o dólar agora, esqueci. Mas não é muito, o valor não é caro para um programa que dura um ano e um programa que vai te dar o salário semanal e vai te dar férias, vai te dar uma bolsa de estudo. Então esse valor é meio que pouco, né? Outra informação bem interessante, que é que a gente tem uma semana de treinamento em Nova York. Então, quando a gente vem ser au pair, a gente vem direto para Nova York, tem uma semana de treinamento e depois já vai para casa da família. Então, acho que não tem mais nenhuma informação. Acho que eu já falei tudo que eu precisava falar, que a pessoa precisa saber para ser au pair. Então, os próximos vídeos eu vou falar como foi minha experiência, talvez como foi achar uma família, foi difícil, como foi ter minhas experiências, minhas horas com crianças, como eu consegui. Vou falar minhas informações pessoais, porque essas informações foi a que eu tirei no site. Então eu vou dar um resumão. Para ser au pair, você tem que falar inglês o suficiente para se comunicar, tem que ter horas com crianças, experiência com criança,
tem que ter carteira de motorista, tem que ter o passaporte, você tem que tirar o visto e você paga, escolhe sua agência, pode ser uma agência gratuita, porque existe uma agência gratuita, pode escolher sua agência paga, depois entre em contato, faz entrevista, passa, preenche todo o application no site, fica online, conversa com a família, acha uma família e depois tira o visto e vem para os Estados Unidos. Acho que deu para entender tudo. Se eu não falei rápido, se eu não falei muito claro, foi porque eu estou tentando falar rápido, porque o vídeo não vai ficar muito longo. Mas eu vou fazer mais vídeos sobre esse assunto. Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar aqui nos comentários. Eu vou falar um pouquinho mais sobre minha experiência nos próximos vídeos. E até a próxima. Não se esqueçam de comentar, curtir, compartilhar. E tchau.